Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à aula das práticas de ciências e tecnologias da educação integral em tempo ampliado. Eu sou o professor Henrique, a gente não teve muito contato até agora, né? As nossas aulas estavam um pouco mais direcionadas para o primeiro ao quinto ano e vamos juntos assistir essa aula das práticas de ciência e tecnologia. Venha conosco. Pois muito bem, como eu disse para você no início, eu sou o professor Henrique, meu nome está aparecendo aí na tela, eu sou professor de ciências do sexto ao nono ano, né? Melhor dizendo, e atualmente eu trabalho na educação integral. Na educação integral, a gente costuma tentar fazer, você estuda na educação integral, você sabe disso melhor do que eu, a gente costuma fazer oficinas e fazer práticas que são diferenciadas, que infelizmente esse momento remoto não nos permite muito, né? Eu não tenho muito como organizar a minha sala aqui em diferentes estações e convidar você para passear por essas estações, e nem mandar você pegar o seu celular e pesquisar um negócio agora para você me responder agora. Infelizmente a gente não tem muito essa condição. Mas a gente vai tentar fazer uma coisa diferente. Então eu vou falar de um assunto que não é novidade para ninguém, mas eu vou tentar dar uma abordagem diferente e eu espero que você aproveite. Adivinhe de qual assunto eu vou falar que não é novidade para ninguém? Do seu velho conhecido, né, que está nos assolando já faz tanto tempo que algumas pessoas ainda chamam de novo Covid-19, mas se ele chama Covid-19, ele já não é novo, convenhamos, né? Nós estamos em 2021, ele já não é novo coisíssima nenhuma. Já está nos incomodando já faz algum tempo. Mas eu queria te mostrar algumas coisas um pouco diferentes e dar uma dinâmica um pouco diferente e te mostrar o que nós estamos fazendo, nós no papel de cientistas. Eu sou formado em biologia e eu também faço pesquisa. Então eu também me considero um cientista, ainda que eu também seja professor. E eu trouxe umas conversas legais para vocês de algumas pessoas que também são cientistas e que têm relatos interessantes para te fazer de tudo que elas vêm fazendo, tudo que essas pessoas vêm trabalhando para produzir para nós. Vacinas, tratamentos e tudo que a gente precisa para conseguir voltar a uma situação mais parecida com o que a gente chama de normalidade, né? Mas antes disso eu tenho uma pergunta difícil para você, e é difícil mesmo, né? O que é que você analisaria se eu trouxesse um ser estranho aqui na frente para você analisar? O que você verificaria para dizer para mim se esse ser é vivo ou não é? O que você verificaria? Falar, eu veria se ele faz, completa esta frase aí na sua casa. Falar, eu veria se ele... Não sei o que você me diz, mas no geral os meus alunos respondem para mim, eu veria se ele respira, eu veria se ele se mexe, eu veria se ele pulsa o coração, e todos eles estão incorretos. Por quê? Porque você acha exceções de seres vivos para todas essas condições, né? As plantas não se mexem, grosseiramente falando, e são seres vivos. Muito organismo não tem coração, muito organismo mal tem tecido, quem dirá um monte de outras coisas, né? Então o que a gente avalia para saber se um ser é vivo? Essencialmente, 4 coisas. 5, se a gente não forçar muito a barra. Se ele evolui, né, se ele se modifica ao longo do tempo, se ele responde ao ambiente, ou seja, se ele responde a pouca luz, a muita luz ou coisa parecida, se ele tem capacidade de reprodução, se ele faz reações químicas dentro dele, ou seja, se ele tem um metabolismo próprio e se ele tem célula. E este nosso amigo que está aparecendo aí na tela não se enquadra nessas categorias. Nosso amigo é modo de falar, tá? Estou tratando ele bem, vê se ele me poupa, né? Não é nosso amigo coisa nenhuma, é nosso inimigo, mas vou tratá-lo assim, de repente ele não me afeta. Esqueci de falar uma coisa importante, né? Eu trabalho nas práticas de ciência e tecnologia junto com uma outra professora que infelizmente não pode estar aqui agora. Ela está com alguns familiares que não estão muito bem de saúde, ela está cuidando deles, mas em breve você vai ter a oportunidade de conhecê-la, a professora Kelly. Voltando ao assunto, esse vírus que a gente está vendo aqui atrás, ele até tem algumas dessas características. Ele até evolui, ele até tem material genético, ele até tem capacidade de reprodução. No entanto, ele não tem célula. O que um vírus tem? Um vírus ele tem uma estrutura de proteína em volta dele, essa estrutura que você está vendo aqui, ó, eu apontei ali proteína. Essa proteína tem um nome, ela chama proteína spike. Não que esse nome seja muito importante, S-P-I-K-E. Não que esse nome seja muito importante, mas tem um vídeo que eu vou te mostrar daqui a pouco que o pesquisador fala. A gente pega a proteína spike, é dessa proteína que ele está falando. Essa proteína o vírus usa para reconhecer que tipo de célula ele vai afetar, porque ele não afeta qualquer célula, né? Então o vírus do Covid, por exemplo, na minha pele, não tem problema. Ele tem problema se ele adentrar as minhas vias respiratórias, se cair nas células do meu pulmão, aí realmente tem um problema. Então ele usa como uma forma de reconhecimento. E dentro dele ele tem uma forma de material genético, que é diferente da tua. Você tem uma molécula de DNA. DNA é uma fita dupla, que se entrelaça como se fosse uma escada. Assim. Se você reparar bem na figura, se você olhar meio desavisado, parece uma fita dupla, mas não é. Ó, repare bem que é uma fita simples. Ó. Ela até faz uma hélice, assim, mas é uma fita simples. Isso significa que esse material genético dele é um
chama RNA, é um material genético muito mais exposto que o seu. O seu está muito mais bem cuidado, muito melhor protegido, enquanto que o dele está muito mais exposto. E aí você me pergunta, é bom ter material genético exposto? E eu te respondo, não é bom. Sabe por que não é bom? Porque se você tem um material genético exposto, você está suscetível a sofrer um negócio que nós chamamos de mutação. E a pergunta é, por que os vírus sofrem mutação? Eles sofrem mutação por isso. Uma das principais razões é porque eles têm esse material genético muito exposto. E aí eles sofrem mutações diversas. Como esse material genético, que é o que dá a característica para eles, né? Assim como para você, é o teu material genético que diz que você tem olho verde, cabelo castanho e assim por diante, ele dá as características para o vírus. E se esse material genético está muito exposto, ele corre o risco de sofrer modificações diversas. E aí o vírus que a gente conhecia, de repente, se torna diferente. Não sei se você percebeu, se você está antenado nas notícias que estão acontecendo, mas existe uma variante nova, né, que estão chamando de variante brasileira, que não é muito brasileira não, mas está assolando o Brasil com uma severidade bastante grande, né? Isso é um problema, porque o vírus se modificou, e aí de repente o que a gente já sabia sobre ele, as maneiras de combate, o que a gente poderia fazer, a gente não sabe mais. Graças a Deus, por sorte, né, as vacinas que estão em fase de aplicação já funcionam contra todas essas variantes, mas isso é uma característica muito típica dos vírus, né? Então, veja se você concluiu as coisas que eu concluí também. Se o vírus não se encaixa naquelas categorias que a gente viu para ser um ser vivo, ele não é um ser vivo. Ele é acelular, portanto não é ser vivo. E eu pergunto para você de novo, como que você mata uma coisa que não é viva? Difícil, né? Se você pegar uma doença bacteriana e eu te perguntar como que você mata essa bactéria, você vai me dizer, pega um antibiótico e toma. Tá, e vírus, você mata como? Não mata. Né? Você tem que esperar o teu corpo reagir. Esse é o grande problema do Covid. Né? O nosso corpo consegue reagir, só que às vezes não dá tempo. Quando o teu corpo teria condições de começar uma resposta, a infecção já está muito severa, a inflamação do pulmão já está muito avançada e não dá tempo de fazer essa resposta imunológica que o teu corpo vai fazer. Então, qual é a nossa melhor alternativa? Preparar o nosso sistema para lutar com o vírus. Ou seja, fazer uma vacina, nos prevenir. E avisar o nosso sistema imunológico que quando esse vírus entrar, ele tem que agir rápido. Ele não pode esperar muito, mesmo que seja uma coisa relativamente nova para ele. E isso é difícil, isso leva tempo. Então o mundo inteiro se mobilizou para fazer essa vacina e ela já chegou. Né? Ano passado, quando a gente fez uma aula sobre Covid, não tinha vacina ainda, a gente estava falando, tomara que venha, ela veio. Agora é uma questão de tempo, né? Até que todos nós sejamos devidamente vacinados. Mas a gente tem que ficar esperto. Então veja se você entendeu. Se você pegar uma doença como meningite, por exemplo, espero que isso nunca aconteça, mas existem meningites causadas por bactérias, existem meningites causadas por vírus. Se você pegar uma doença dessas causada por bactéria, você vai para o hospital, vão te dar antibióticos e você provavelmente vai se curar sem grandes problemas. Se você pegar de vírus, o que vai acontecer com você? Praticamente a mesma coisa. Mas você vai para o hospital e vão te dar uma série de medicamentos para minimizar os teus sintomas. Ou seja, você está com febre, vão te dar um medicamento para baixar a tua febre. Você está vomitando, vão te dar um remédio para fazer você parar de vomitar. Agora, precisam dar um tempo para você reagir contra o vírus. Porque o teu sistema imune tem que desmantelar esse vírus, quebrar. Não existe um medicamento que mate de fato, porque é o que eu te falei, né? Se ele não é vivo, você vai matar de que jeito? Não existe, infelizmente, um medicamento que faça isso. Só os medicamentos que bloqueiam a reprodução viral e as vacinas que nos previnem. Eu peguei um vídeo bem legal para você ver que explica por que a gente deve tomar vacina e por que o movimento que se criou anti-vacina não tem fundamento e a gente não pode acreditar nesse tipo de coisa e tem que acreditar nos resultados da ciência. Vou pedir que você assista e leve a sério. Parece que é um vídeo para criança, mas não é não. Aqui é uma animação, ele chama Corona o quê? Se você quiser, abre o YouTube, digita Corona o quê separado, assim, você vai ver a playlist deles, eles têm um monte de vídeo legal falando sobre a importância da água e sabão, do álcool gel, e eu trouxe um vídeo para você deles e de uma instituição daqui de Curitiba, da UFPR, mostrando por que sim a gente tem que tomar vacina e por que não é para você acreditar que a vacina causa algum tipo de prejuízo, tá bom? Acompanhe comigo. Corona o quê? 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 Uma vacina contra o coronavírus. Olá! Lembra que quando nos conhecemos eu falei pra você sobre o novo coronavírus? E também de como ele causa uma doença muito séria chamada Covid-19? Já faz um tempinho, não é? Depois disso, também já aprendemos a importância de lavar as mãos muito bem e usar máscaras para ajudar a combater essa doença. Lembra?
Outra coisa que a gente também aprendeu juntos é que devemos ficar em casa para se proteger e proteger quem a gente gosta. Até que os cientistas descubram uma cura ou uma vacina para não deixar que a gente fique doente por causa do coronavírus. Mas como será que as vacinas funcionam? Vamos aprender? Bem, as vacinas ensinam as defesas do nosso corpo a reconhecer micro-organismos que podem nos causar doenças, como algumas bactérias e vírus. Essas defesas são formadas por algumas células especiais e pelos anticorpos, que quando reconhecem esses micro-organismos, impedem que eles nos deixem doentes. Existem maneiras diferentes de produzir as vacinas. Algumas delas utilizam micro-organismos inativados e micro-organismos enfraquecidos, sem capacidade de nos deixar doentes. Também existem vacinas que são produzidas utilizando apenas alguns pedacinhos desses vírus ou bactérias, ou também as toxinas produzidas por eles. Uma nova forma de produzir vacinas também está sendo testada pelos cientistas, para que a gente possa ficar protegido do coronavírus mais rapidamente. Essa nova técnica pega as informações genéticas do coronavírus e coloca dentro de um outro tipo de vírus, que não causa nenhuma doença pra gente. Legal, não é? Esses cientistas são demais. Bem, mas ainda vai demorar um pouco para que a gente tenha vacina. Então não esqueça de tudo que a gente já aprendeu sobre como se proteger do vírus. Até a próxima! Olá! Podemos ter uma conversa séria sobre saúde? Preciso te alertar que tudo o que está sendo dito aqui pode e deve ser verificado por você. Nunca aceite nada como verdade antes de dar uma boa checada em fontes confiáveis. Combinado? Mas vamos lá. Você sabia que há 100 anos a expectativa média de vida do brasileiro era de apenas 35 anos? Imagina só, você mal começa a sua vida e já é hora de dar tchau. E o que mudou? Qualidade de vida? Trabalhos menos nocivos? Também, mas principalmente a medicina. Tratamentos baseados em procedimentos e em medicamentos. Sabe aquele anti-inflamatório ou aquele antibiótico que garantem o tratamento de muita gente? Eles não foram uma simples ideia na cabeça de um iluminado. Foram anos de observação da natureza, de entendimento de como a substância se comporta no organismo humano, depois muitos e muitos testes. E por fim, o mais importante, a verificação de tudo por alguém isento e que entende do assunto. Tipo uma entidade que vai lá e fala: olha, isso aqui tá ok. Isso aqui precisa ser revisto, hein? No Brasil, a nossa fiscalizadora é a Anvisa. Mas ainda existem importantes entidades estrangeiras, como a FDA nos Estados Unidos e a EMA na Europa. Medicamentos são produtos internacionais. Então, para que haja comercialização, os laboratórios fabricantes precisam estar em conformidade, não só com a Anvisa, mas com todas essas entidades que têm rigorosos critérios de análise para validação. Assim como os medicamentos que você encontra na farmácia, as vacinas também passam por criteriosos processos de validação. Quando Albert Sabin criou a vacina para a poliomielite em 1961 e mudou a história da humanidade, mesmo naquela época, ele já teve que provar a segurança da vacina para um comitê. Imagine em pleno 2021. Agora, os protocolos são bem mais rigorosos. Um fato curioso é que o vírus da polio é assintomático para 90% das pessoas. Mesmo assim, no início da década de 50, somente nos Estados Unidos eram cerca de 3 mil mortes por ano e mais de 60 mil pessoas desenvolviam uma doença incurável, com sequelas sérias para toda a vida. Para as vacinas serem eficazes, elas devem prevenir que a doença se desenvolva e façam com que o vírus pare de circular. Ou seja, ela precisa encontrar uma barreira que faça com que não haja mais transmissão. Assim, aquelas pessoas mais sensíveis, com problemas de saúde e com a imunidade debilitada, não correm o risco de serem infectadas. Preciso te dizer também que campanhas anti-vacina se tornaram algo comum depois que um médico britânico chamado Andrew Wakefield espalhou resultados falsos de um estudo manipulado. Ele disse que tivemos mais casos de autismo porque tivemos mais gente vacinada.
Essa pesquisa desse médico foi avaliada cuidadosamente e acabou sendo invalidada por um comitê sério de cientistas. A insistência infundada do médico fez inclusive que ele perdesse seu registro profissional. Essa mentira é responsável hoje por grande parte dos movimentos anti-vacina. Você pode pesquisar isso e verificar você mesmo essa informação. Infelizmente, convivemos com muitas teorias conspiratórias que acabam trazendo desinformação e medo. Contra elas, só há um caminho: fazer pesquisas e encontrar não uma pessoa ou um site desconhecido que valide, mas sim diversas fontes, principalmente cientistas das universidades, com credibilidade para confirmar ou negar algo. É isso. Então, até mais! Legal, né? Entenderam a importância? Entenderam como a vacina funciona e por que a gente tem que acreditar que ela é verdadeira? Quantas vidas as vacinas já salvaram? Muitas, né? Ao longo da história a gente tem vacina de tudo. E hoje em dia as pessoas estão se preocupando com alguns detalhes que elas não deviam se preocupar. Por exemplo, dizer, a vacina não é 100%. Nenhuma vacina é 100%. Nem aquelas que a gente usa há muito tempo, sarampo, rubéola, nenhuma delas é 100%. Mas elas diminuem muito a tua chance de pegar qualquer doença que seja referente a essa vacina e diminuem a circulação do vírus. Isso ajuda muito. Eu vi uma entrevista esses dias que uma pesquisadora fez uma analogia que eu gostei bastante, assim, achei ela bem legal. Não lembro o nome dela, senão eu falava para você. Mas ela falou que a vacina é como se fosse um goleiro muito bom. Um goleiro muito bom, numa defesa muito ruim, vai sofrer. Ele vai tentar impedir as bolas de entrarem e vai tentar parar de tomar gol, mas ele não faz mágica, né? Se a defesa não ajuda, ele não faz mágica. Agora, um goleiro muito bom numa defesa sólida melhora muito qualquer time, ganha um campeonato, né? Como diz o ditado, que um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos. Então, qual é nosso goleiro muito bom? A vacina. E qual é a nossa defesa muito boa? Nosso comportamento. A gente continuar higienizando as mãos, continuar usando máscara, pelo menos por um tempo, né? Até que o vírus realmente pare de circular. Então, eu peguei aqui uma imagem, né? Eu moro em Curitiba, boa parte de vocês também, boa parte não, mas sei que na sua cidade também deve estar acontecendo essa vacinação, e eu espero que você tenha entendido como funciona. Vacinação funciona assim, ó. Imagine dois povos em guerra, e de repente chega um terceiro povo. Se você faz parte de um deles, você vai mandar um batedor para ver qual é deste novo povo, para ver se esse novo povo também quer conquistar esse território, ou se é um povo amistoso, se você precisa se preocupar com eles em frente de batalha ou não. Você manda esse batedor lá para ele ver, e ele vai estudar e ver o comportamento, se é um povo que está querendo guerrear também ou se não. E provavelmente vai pegar informações. E ele vai voltar para você, para o teu castelo, e vai te dizer, ó, esse povo está sim querendo invadir, está cheio de canhão, ele está se armando. Então quando você vê esse símbolo aqui ó, no campo de batalha, não espere. Não espere para ver se é amigo ou inimigo. Ataque. É isso que a vacina vai fazer com você. Ela vai pegar, os cientistas pegam parte dos vírus e mostram para o teu sistema de defesa. Falam para o teu sistema assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é perigoso. Entrou no teu corpo? Ataque. Porque é aquilo que eu te falei, você precisa ganhar tempo. Teu sistema imunológico vai reagir, ele é competente, mas nem sempre dá tempo. Então quando surge uma doença nova, como foi a gripe A, por exemplo, que surgiu lá em 2009, 2010, matou muita gente também. E hoje em dia ela mata muito menos, né? Por quê? Porque agora deu tempo de todo mundo criar anticorpos a respeito e reagir. Então, sim, vacinação, sim, sempre. Qualquer boato que diga que ela causa autismo, que ela causa problema, é boato. Quando chegar a sua vez, se vacine, incentive os seus familiares a fazerem o mesmo, que é um benefício que você faz para você e para todo mundo ao teu redor, né? É uma questão de cuidado coletivo. Agora, se você entendeu o que eu falei, você entendeu que a vacina serve para prevenção. Mas e se eu já estiver com Covid? Se eu já estiver com algum problema, adianta eu tomar vacina? Não. Aí eu preciso de um tratamento, que é um outro problema, né? Os tratamentos, eles não têm apresentado os melhores resultados do mundo, mas tem coisa muito boa surgindo por aí. Eu mostrei um vídeo da UFPR justamente para dar aquela dinâmica que eu falei de diferente, né? Mostrar que nós do Paraná produzimos ciência de qualidade. E eu vou te mostrar no final da aula que a vacina da UFPR, ela está tendo um resultado melhor que a de Oxford. Ela ainda não está pronta, ainda está em fase de teste, mas está tendo um bom resultado contra as outras variantes do Covid, né? Então eu gostaria de deixar isso claro, né? Que Curitiba é uma cidade que tem bastante espaço de pesquisa, de educação, e eu tenho certeza que o Paraná também tem excelentes universidades e escolas em Londrina, em Maringá, em Pato Branco, em Guarapuava, sei que no Paraná todo. E no EMEPAR, que tem um em Curitiba, tem um em Londrina, provavelmente na sua cidade tem um banco de sangue desse tipo, eles estão fazendo uma pesquisa que eu vou te explicar como funciona agora, que é para o tratamento e não para a prevenção. Essa pesquisa é uma pesquisa com plasma, com soro, semelhante ao que você está vendo aí. Isso que você está vendo no slide é como, grosseiramente falando, é como se faz o veneno soro antiofídico. Por exemplo, se você for picado por uma cobra peçonhenta, o teu sistema imune vai tentar te proteger. Mas adivinhe por que ele não vai conseguir?
porque ele não vai ter tempo. O veneno de cobra age muito rapidamente. Então, o que se faz para você evitar de ter um problema mais grave se eventualmente você vier a ter contato com uma cobra peçonhenta? É melhor você não ter contato, mas se eventualmente você tiver, o que se faz é, você pega um tanto desse veneno, dessa peçonha, e injeta num organismo como o cavalo. Esse cavalo vai ficar bem? Não, não vai. Vai passar bastante mal, vai ficar deitado na baia por vários dias, mas vai se recuperar se você botar uma dosagem dinamizada. Depois que ele se recuperar, você tira um pouco de sangue desse animal, desse cavalo, e você centrifuga esse sangue. Imagino que você saiba o que é uma centrífuga, o pessoal do nono ano já deve ter estudado a força centrífuga, inclusive, mas talvez você já tenha visto ou tenha em casa uma centrífuga que gira e faz com que as coisas vão para a parede, né? Se você coloca um líquido para centrifugar, aquilo que está dissolvido costuma ir para o fundo. Semelhante ao que acontece com um Nescau ou com um achocolatado qualquer, que você já deve ter tomado na sua casa. Você coloca no copo, mexe, deixa um tempo, se você esperar, ele vai lá para o fundo. Se você fizer isso com o teu sangue, você colocar numa máquina que centrifuga ele muito rapidamente, ele fica assim, ó, nem parece sangue, né? Fica com uma fase líquida amarelinha aqui em cima e uma fase bem sólida aqui embaixo. Nessa fase amarelinha aqui em cima, que nós chamamos de plasma, você acha uma coisa que nós chamamos de anticorpos, que são proteínas que o nosso corpo produz contra alguma coisa, ou seja, que atacariam o veneno de cobra, que atacariam o Covid-19, que atacariam a bactéria do tétano, que atacariam, sei lá, qualquer coisa que se trate dessa forma. Isso aqui, ó, não é uma vacina, é um soro. Tá? Então, a vacina a gente usa para prevenir, o soro a gente usa para tratar. Veja se você entendeu. Eu sou biólogo. Se eu for numa caverna pesquisar qualquer coisa, eu posso ter contato com morcegos. Morcegos podem transmitir raiva. Raiva é uma doença causada por vírus. Se eu for se eu for mordido por um morcego que está com hidrofobia, que está com raiva, eu preciso tomar uma vacina antirrábica? Não. Preciso tomar um soro antirrábico. Eu tinha que ter tomado a vacina antes de ir, que é o que a gente faz. Se a gente vai fazer um trabalho de campo desse tipo, você se previne, você toma vacina antirrábica. Entende a diferença? As pessoas confundem bastante isso. Fala, me cortei com um prego, preciso tomar vacina antitetânica. Não, você tinha que ter tomado antes. Você precisa tomar um soro agora. Porque eu preciso te colocar anticorpos prontos que um outro organismo produziu para você para atacarem isso que está te fazendo mal. Porque os teus anticorpos você não vai ter tempo de produzir. Para veneno de cobra se usava bastante cavalo, tem bastante estudo com anticorpo de cavalo agora para Covid também. Esse estudo não faz mágica, não resolve tudo sozinho, mas ele é um belo de um auxiliar para quem está em tratamento. Então, além dos medicamentos, anti-inflamatórios, corticoides que a pessoa está tomando, tem muito estudo acontecendo com plasma, inclusive no Paraná. Então, existe um banco de sangue chamado Emepar, não sei se você já ouviu falar, ó, o soro aqui que eu te disse, nem parece sangue, né? E de fato não é um pedaço de sangue só. Tratamento com plasma, o Emepar, que é esse banco aqui, ó, aqui é a notícia, o Emepar busca doação de plasma de pacientes que tiveram Covid-19. Então, pessoas que tiveram podem ir lá e doar esse sangue, para tirarem esse plasma, para pegarem esses anticorpos e ajudarem outras pessoas. Coloquei aqui uma figura do Emepar, aqui, ó, já volto na reportagem ali, ó, uma figura do Emepar, aqui em Curitiba, ele tem esta carona, assim, na sua cidade talvez ele tenha uma cara um pouco diferente, mas eles estão com uma campanha bem inteligente que poucas pessoas sabem também. Eu gostaria de divulgar essa campanha para você. Eu trouxe um vídeo dessa campanha também, acompanhe conosco, por favor. Este empresário teve Covid-19 e desde junho doa plasma ao Emepar. Tudo que a gente puder fazer para ganhar essa guerra, a gente tem que fazer. Não pode medir esforços para tentar salvar o maior número de vidas possíveis. A iniciativa também passou a fazer parte da rotina deste feirante, que também teve coronavírus. É tranquila a doação, é como se fosse uma doação de sangue. Não tem muita diferença, né? O projeto experimental usando plasma no combate ao novo coronavírus vem sendo adotado há alguns meses pela rede Emepar em todo o Paraná. Por semana, aqui na unidade de Curitiba, são coletadas 10 doações. O procedimento é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e é similar ao que foi usado em casos de gripe espanhola e H1N1, por apresentar resultados terapêuticos satisfatórios. Esse projeto nasceu já no começo da pandemia, em outros países, verificando o uso do plasma de pessoas que se convalesceram, que se trataram, se curaram do Covid e no seu sangue tem anticorpos. E quando utilizados em pacientes no início da doença, vai favorecer que ele tenha uma patologia de forma mais branda. Quem teve a doença pode ajudar no tratamento de outras pessoas. A coleta é feita de segunda a sábado,
respeitando todos os protocolos de segurança. As informações estão no site saude.pr.gov.br. Todas as pessoas que tiveram Covid-19, comprovadamente por suave nasal, né, pelo PCR, e que tiveram essa doença há 45 dias e num máximo de 180 dias. Por que 180 dias? Porque o anticorpo começa a cair, a diminuir, e aí ele não tem mais a sua propriedade de fazer essa defesa a esse paciente que está no início e sem anticorpo. Gesto que pode fazer diferença no enfrentamento à doença. Se puder fazer a doação, se se enquadrar em todos os critérios para a doação, que venha fazer, porque tem muita gente precisando e um pouco de solidariedade não faz mal a ninguém. Vamos ajudar, porque amanhã pode ser alguém da tua família que precise e tomara que tenha alguém que possa fazer essa doação também. Legal, né? Você sabia disso? Que tinha essa campanha? Que se você não, que você é menor, não tem tanto sangue no teu corpo assim. Mas se eu já tivesse tido Covid, você sabia que eu poderia ir num banco de sangue, doar o meu plasma para pegarem os meus anticorpos, já que eu me livrei do Covid? Tem que ter se livrado. Já que eu me livrei do Covid, que o meu plasma poderia ajudar outras pessoas? Porque pouca gente sabe disso. E se você não sabia, sugiro que você ajude a divulgar essa informação, que quanta gente pode ser ajudada, né, por esse tratamento, que não é nada complicado. Tirar sangue é uma prática que deveria ser muito mais corriqueira entre as pessoas. Os bancos de sangue estão sempre no limite, assim, para baixo. Então, quanto mais a gente puder estimular as pessoas, melhor ainda. E melhores são as chances da gente descobrir casos como esse aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar. Eu peguei a reportagem em português, mas se acha pouco em português, se acha mais dela em inglês. Esse senhor aqui é um norte-americano e ele, o sangue dele está sendo descrito como um sangue que contém super anticorpos, porque ele morava com um amigo e parece que teve contato com mais algumas pessoas que pegaram um Covid brabo, assim, grave, e ele morando com essas pessoas e ajudando, achou que ia pegar também, e nada, né, nada. E aí quando foram fazer um estudo nas células dele para saber por que ele não tinha pego, perceberam que ele tem um anticorpo muito mais eficiente que provavelmente o meu e o seu, porque reage a todas as variantes do Covid, desmantela esse vírus em vários pontos diferentes, por isso estão chamando de super anticorpos, né? E até testaram com diferentes diluições, assim. Imagine que pegaram uma gotinha do sangue dele e diluíram em 1000 gotas de água. Uma diluição bem grande, uma gotinha de sangue em 1000 gotas de água, e ainda assim os anticorpos deles estão sendo efetivos, ou seja, uma grande perspectiva de tratamento, que está no começo, mas deve se efetivar logo. E uma coisa que ele fala mesmo no final da entrevista é o seguinte, ele fala, eu não sou a única pessoa assim, não posso ser. Certamente tem mais gente que tem esses super anticorpos. O que a gente tem que fazer é descobrir. E um bom jeito da gente descobrir é ensinando para essas pessoas que tiveram e se livraram. Se elas se livraram, os anticorpos delas funcionaram bem, que elas podem, de repente, ajudar outras pessoas. E aí eu queria deixar claro para todo mundo que na nossa cidade, no nosso estado, essas instituições são muito responsáveis por isso, né? Então eu trouxe algumas imagens delas para vocês e algumas entrevistas, como eu falei, de profissionais que trabalham lá, que vão nos explicar um pouquinho o que eles fazem. Então eu trouxe aqui a imagem do EMEPAR, um lugar que para mim é muito caro, estudei nesse lugar aqui, chama Universidade Federal do Paraná, o setor de Ciências Biológicas, muita pesquisa boa se faz lá, você vai ver uma entrevista bem legal com um pesquisador daqui a pouco, e tem muitos outros espalhados pela cidade e pelo estado, como a Fiocruz, o IBMP, o Tecpar. Peguei várias imagens aqui, ó, Fiocruz do Paraná, repara, do Paraná, né? Aqui também, ó, Tecpar, o Instituto de Biologia Molecular, tem muitas instituições aqui fazendo pesquisa. E é por isso que eu assim, sinceramente, estou bastante otimista com esse ano. Eu dou aula, né? E os meus alunos às vezes me perguntam isso, se 2021 vai ser uma cópia de 2020. Eu não tenho bola de cristal, mas eu admito que eu estou bastante otimista, porque eu estou vendo muita pesquisa legal sendo feita muito perto da gente. Não é uma pesquisa feita na Nova Zelândia que provavelmente não vai chegar no Brasil. Tem muita pesquisa acontecendo aqui. E essas pesquisas são muito boas por profissionais muito competentes que vão nos contar um pouquinho o que estão fazendo, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do coronavírus. Tá bom? Espero que você aproveite, assista a entrevista das pesquisadoras. Conta aí! Conta aí! Conta aí! O Instituto Carlos Chagas é a unidade técnico-científica da Fiocruz na região sul do país. O Instituto abriga, em um moderno e sofisticado centro de pesquisa, 9 laboratórios que desenvolvem pesquisa de impacto internacional nas áreas de biologia celular e molecular, de células-tronco, parasitologia, virologia, micologia, câncer e biotecnologia.
A Fiocruz Paraná conta com plataformas multiusuários que são disponibilizadas à comunidade científica e contam com equipamentos de ponta e consultoria de especialistas. Nesse contexto, se destaca também os serviços de referência para o Ministério da Saúde, para o diagnóstico de viroses emergentes e reemergentes, como também de reservatórios e leishmanioses. Vale destacar que a unidade abriga o único laboratório de biossegurança de nível 3 do sul do país, uma estrutura que permite a manipulação e a realização de ensaios com patógenos com alto risco de contaminação. A área de pesquisa e desenvolvimento do ICC tem reconhecimento internacional e possui uma vocação quanto à atuação inovadora de seus pesquisadores, que além da geração de conhecimento, atuam no desenvolvimento de produtos e processos com aplicação potencial para a melhoria da saúde pública. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela Ronaldi Alves e eu sou pesquisadora, sou cientista. Eu trabalho na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Paraná, que se chama Instituto Carlos Chagas. Eu vou falar então um pouquinho para vocês como que foi que eu cheguei até a carreira de cientista. Eu sempre estudei em escola estadual, aqui em Curitiba. A escola que eu estudava era bem pequena e simples, nunca teve laboratório de ciências nem nada. Mas mesmo assim, eu sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa, sempre quis entender como que funcionava a natureza, as coisas. Então eu sempre gostei muito dessa parte de ciências. Aí, quando eu estava para fazer a faculdade, eu fiquei entre fazer biologia e química, porque eu sempre gostei muito. E aí, na época, eles começaram a falar da ovelha Dolly, que era uma clonagem de um ser vivo complexo e grande como uma ovelha. E aquilo me encantou. Então, a partir daí, eu decidi que eu queria fazer biologia e trabalhar com pesquisa. Então, durante a graduação, eu fiz vários estágios no departamento de bioquímica e biologia molecular, que foi onde eu fiz depois o meu mestrado, e onde eu aprendi a gostar dessas moléculas que são o DNA e o RNA. Aqui atrás de mim, no fundo, tem uma molécula de DNA. E sempre achei muito curioso saber que a célula do nosso olho e a célula da nossa pele, que são muito, muito diferentes, elas têm o mesmo genoma. Então eu sempre quis saber o que estava acontecendo ali, que se chama regulação da expressão gênica, que então a partir do mesmo genoma você consegue formar células diferentes no nosso corpo. E isso se dá através do RNA e das proteínas. Então a partir dali eu descobri o que eu queria trabalhar, que era com essas moléculas de RNA e de proteínas. Para você ser cientista, você tem que fazer então a faculdade, a graduação, que no meu caso foi biologia, mas existem outras áreas que você também consegue trabalhar com ciência, como farmácia, química, medicina, engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Tem diversas áreas que você consegue trabalhar. Na área da saúde, né? Porque você tem cientistas físicos, matemáticos de diferentes áreas, mas eu estou falando aqui da área da saúde. Depois que você termina a faculdade, você faz então o mestrado e depois o doutorado. Então, são no mínimo 10 anos estudando para você se tornar um cientista. O meu mestrado e o meu doutorado, então eu fiz. O doutorado eu fiz já na Fiocruz, já trabalhando com saúde humana, porque eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Trazer alguma coisa que trouxesse um benefício para a sociedade. Estudar algo novo, que ninguém nunca estudou, que isso acho que é o mais legal de ser cientista. O que eu estou descobrindo no laboratório, ninguém sabe ainda. É totalmente novo. Então, descobrir coisas novas foi o que sempre me motivou e me levou a perguntar sempre mais e questionar mais e ir atrás do meu melhor. Ser cientista no Brasil não é uma coisa fácil. É desafiador. Primeiro, porque muita gente da sociedade não reconhece o nosso trabalho. Às vezes, a culpa é própria do cientista, que não vai atrás da sociedade para mostrar o que é feito e o quanto é importante o que a gente faz. Então, o nosso trabalho não é muito reconhecido e não é tratado com a importância que ele deveria ter, assim como os professores. São profissões importantes para a sociedade que levam à melhoria da qualidade de vida, levam ao desenvolvimento de tecnologias que fazem com que a sociedade avance. Então, sem educação e sem ciência, a gente não consegue fazer nada. Então, na Fiocruz, e todos os cientistas, não só na Fiocruz, mas os cientistas que trabalham nas universidades, os professores, a gente sempre trabalha com o propósito de trazer o melhor da nossa profissão para o dia a dia das pessoas, através da descoberta de novos medicamentos, de novos tratamentos, de novas ferramentas de diagnóstico, por exemplo, testes, vacinas. Agora com o Covid, vocês estão vendo bastante sobre vacinas, então são cientistas que desenvolvem essas tecnologias para que isso chegue à população e traga uma melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas. Então é isso que me motiva.
A gente tem um problema sério aqui no Brasil de verbas, então o governo quase não destina dinheiro para a gente fazer pesquisa. A pesquisa, ela demora tempo. Apesar da vacina para o coronavírus ter saído muito rápido, a maioria das pesquisas que a gente faz demora anos para que a gente tenha algum resultado, alguma resposta que chegue até a população. Muitas vezes os medicamentos demoram 10, 15 anos de pesquisa até que você consiga comercializar ou um tratamento para alguma doença. Então é muito importante que o governo sempre invista em educação e em ciência, porque daí a gente consegue dar o retorno, o melhor retorno é para todo mundo. Apesar dessas dificuldades, então, mesmo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que a carreira de cientista é uma carreira que traz muita recompensa. Descobrir coisas novas, como eu disse antes, é a coisa mais legal de ser um cientista. Saber que o que você está fazendo, ninguém mais sabe, ninguém está fazendo. Então isso eu acho que é o mais legal. E sempre vocês que estão estudando têm que se perguntar, têm que se questionar o professor, para que o aprendizado de vocês sempre se torne melhor. Eu acho que ser curioso é a característica mais legal de um cientista, e não desistir nunca, sempre ir atrás. Muitas vezes a gente faz vários experimentos no laboratório que deu errado, e a gente tem que estar sempre repetindo para melhorar, para obter melhores resultados, para que isso um dia se reflita então na descoberta de alguma coisa que traga melhoria para a qualidade de vida e para toda a sociedade. Então esse é o meu recado para vocês. Quem gostar dessa carreira de ciência, vai atrás, vale muito a pena, é muito divertido, é muito legal trabalhar no laboratório. E o ICC, a Fiocruz, está sempre de braços abertos para receber os alunos, visitas, se vocês quiserem visitar o Instituto. E é isso. Obrigada. Oi, eu me chamo Letícia, tenho 27 anos e trabalho com biotecnologia em testes de Covid no Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Sabe quando um amigo seu ou um parente tá com sintomas de Covid ou acha que tá com Covid? Então, ele vai até o posto de saúde e pede para fazer um teste de cotonete, certo? Pois bem, esse teste ele é enviado para nós recebemos ele, cadastramos e preparamos para que robôs, isso mesmo, robôs, façam a análise dele. Claro, com a ajuda de nós humanos, mas o robô ele facilita e muito, além de tornar o processo mais rápido e confiável. Sendo assim, a gente consegue ter certeza, com confiança de que a pessoa está ou não com Covid, e no caso de ela estar com Covid, ela consegue mais rápido procurar tratamento correto e diminuir o risco de ser hospitalizada, como também evitar um maior contágio com os seus próximos, familiares e outros amigos. Sendo assim, é extremamente importante que a gente se cuide realmente, que a gente utilize máscara de forma correta, álcool em gel para que a gente não pegue o Covid e, se for o caso de pegar o Covid, a gente procure um posto de saúde o quanto antes para que a gente possa fazer esse teste e que tudo dê certo. É isso. Obrigada e até mais. Legal, né? O depoimento da profissional, da Elisângela, que trabalha, que fez doutorado e tal, contou toda a história de pesquisa dela. Eu acho legal em dois aspectos, que mostra que você pode muito bem fazer isso. Eu não sei se você prestou atenção, mas ela falou isso, tem escolas estaduais pequenas, ou seja, uma pessoa que foi muito atrás, merece muito hoje ter o cargo que tem, no ambiente que tem e fazer as pesquisas que faz. E o relato da Letícia também, a Letícia é nossa ex-aluna, estudou no SEI, Romário Martins, mostrando a mesma realidade, que se você realmente quiser trabalhar com isso, se encantar pela ciência, vai atrás, porque isso é possível, todo mundo consegue se realmente vai atrás disso. E mostra também, o segundo viés que eu acho legal, é mostrar a importância da pesquisa. Então, as duas relataram um pouco do que fazem, como fazem, pegam amostras, uma delas está mais trabalhando com diagnóstico, para ver se realmente é Covid ou se é só uma gripe normal, que hoje em dia as pessoas também estão com muito medo, Tem um pouco de sintoma, já fazem o teste do cotonete, como ela bem colocou, e a outra está trabalhando mais com uma outra linha, mais relacionada ao tratamento, ao desenvolvimento de vacina, e tudo isso é muito importante. Isso tudo ressalta mais uma vez a importância da pesquisa científica, que tem um caráter muito forte, que precisa ser reproduzida em vários locais para ser validada até ser considerada segura. Eu não sei se você já se perguntou por que é que a vacina demora tanto. É por isso, você está lidando com um vírus, está lidando com bactéria, com protozoário, com o que quer que seja. Mas se você não conseguir garantir que ela é segura,
Se você não conseguir garantir que ela é segura, se você injetar uma vacina que não funcione bem nas pessoas, provavelmente você está passando a doença. Mas veja, as vacinas seguem protocolos muito rígidos. Então essas que foram aprovadas, está tudo bem. Mas demora, né? Em geral, uma vacina demora 10 anos para ser aprovada. Só que por que essa foi aprovada em cerca de um ano? Né? Porque o mundo inteiro se mobilizou. O mundo inteiro se mobilizou para conseguir fazer essa vacina o mais rápido possível, porque essa é uma PAN. PAN significa tudo. Uma pandemia afetou todo mundo ao mesmo tempo. Mas gostaria de deixar muito claro a importância da pesquisa científica e gostaria que você visse o relato de uma professora nossa que trabalha diretamente com pesquisa, ela é pós-doutora, vai falar um pouquinho do que ela faz. Tá bom? Acompanhe comigo. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela, professora de Ciências da Rede. Hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória como professora e cientista. Além de eu dar aula para os alunos da rede, eu também trabalhei fazendo pesquisa científica. E por falar nisso, vocês sabem o que é uma pesquisa científica? Então, pesquisa científica é quando os cientistas estudam ou investigam sobre um certo tema para conhecê-lo melhor ou descobrir coisas novas sobre ele. E o tema qual eu estudei foi sobre fungos. Os representantes mais conhecidos desse grupo são os cogumelos, os mofos, bolores e as leveduras que fermentam o pão. Mas existem outras milhares de espécies não tão populares assim. Eu trabalhei no meu mestrado e doutorado com fungos usados como agentes de controle biológico contra pragas agrícolas, pois esses fungos, além de não causarem doenças em humanos, podem matar insetos praga e serem usados no lugar de agrotóxicos, que causam consequências ambientais muito graves. E no pós-doutorado, trabalhei com um fungo patogênico, o que significa que ele causa doenças em humanos. Nós queríamos descobrir como as células desse fungo se comportavam quando ele era cultivado na presença de antifúngicos, que são substâncias usadas como medicamento para tratar pessoas infectadas por ele. Galera, o conhecimento científico gerado pela pesquisa é extremamente importante para a nossa sociedade, porque a partir dele é que é possível a transformação social e tecnológica. Por isso, nas aulas de ciências, nós temos um espaço importantíssimo, porque é lá que nós podemos dialogar e debater sobre fatos científicos, que permite a você, aluno, ampliar os seus conhecimentos e opiniões baseadas na ciência. Certo, gente? Um beijo para vocês e se cuidem! Legal o relato dela, né? A professora Rafaela é nossa professora da Escola Júlia Amaral de Lena. Obrigado pelo seu relato, prof. Espero que você tenha visto a história dela também. Uma pessoa com muita pesquisa nas costas aí, trabalha com muito patógeno, né? Trabalhou com coisas que vêm a causar doenças e a pesquisa sempre lida com coisas desse tipo. O Covid não é exceção. Vamos dar uma retomada no que a gente viu hoje? O que a gente viu hoje? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos, eu espero que você tenha aprendido, as características básicas de vírus, que ele não é ser vivo, que ele não tem célula, tem só uma proteína em volta e um RNA no meio. A professora lá da Fiocruz falou bastante, né, de RNA, de DNA, mostrou o DNA atrás dela. Aprendemos essas características. Vimos a diferença entre soro e vacina, né? Vacina eu uso para me prevenir, soro eu uso para tratar. Então são coisas completamente diferentes, mesmo que pareçam a mesma, né? Então muita gente chama de vacina antitetânica uma coisa que não é vacina, coisa nenhuma, soro antitetânico, que foi produzido com aqueles meios que a gente viu agora há pouco. E aprendemos por último também que nós trabalhamos em cidades educadoras, né? Cidades como Curitiba e como várias outras se preocupam muito com o bem-estar dos seus cidadãos. Portanto, estabelece lugares de educação, de pesquisa, de lazer, de arte, de cultura, que eu não sou a melhor pessoa para te falar. Você vai ver isso com as minhas colegas, professoras de arte, de língua portuguesa, vão te mostrar como a cidade e o estado têm vários espaços nesse tipo de ambiente. A minha intenção aqui na prática de ciência e tecnologia foi te mostrar que tem muita pesquisa rolando em Curitiba e no Paraná, em instituições muito fortes e muito sérias, que certamente vão nos ajudar nessa frente de batalha e em qualquer outra que a gente venha enfrentar. A pandemia do Covid não é a primeira que o mundo enfrenta, provavelmente não vai ser a última. Espero que seja a nossa última, mas provavelmente não vai ser a última. E a gente fortalecendo essas instituições, acreditando na pesquisa, a gente vai longe. E finalmente, por último, gostaria de pedir a sua participação, se você puder. Se você tem alguma curiosidade, algum interesse forte de uma coisa que você queria saber, queria que a gente respondesse nas práticas de ciência, tem alguma dúvida? Faz o seguinte, escreve pra gente. Pede ajuda para os seus responsáveis, para você mexer nisso corretamente, e manda um e-mail para nós, oficinasdointegral@gmail.com. Manda um e-mail dizendo assim, eu queria que o pessoal de ciências explicasse para mim por que o céu é azul. A gente vai recolher essas dúvidas aí e vai tentar
fazer com que todo mundo participe, né, responder as dúvidas de todo mundo. Então, se você quiser, escreva pra gente, manda um áudio, manda um texto, manda um desenho, pode mandar o que você bem entender, que a gente vai tentar atender todo mundo e responder as dúvidas de todo mundo. Mas que fique claro, isso não é uma tarefa de casa, tá? Não é uma tarefa para você fazer, entregar no prazo que eu vou te dar uma nota. Não, se você quiser, se quiser participar com a gente, tornar essa aula mais interessante para nós e para você, respondendo as suas dúvidas. Tá bom? Fiquem todos bem, se cuidem. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.